Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E olha o conteúdo de hoje, que bacana, nós vamos aprender a fazer este mapa, que é o mapa da biblioteca Folium do Python. E eles têm vários recursos bacanas pra caramba, que a gente vai aprender a colocar a demanda, que são essas bolhas vermelhas. O que é a demanda, né? A venda, né? A venda, no caso aqui está em peso, porque é para a gente calcular aonde a gente vai colocar o centro de distribuição, né? O ideal é mais por peso. E também vamos exibir aqui, ó, vamos elemento por elemento aqui, ó, o centro de massa dos clientes, olha lá, centro de massa dos vendedores, ou seja, dos fornecedores, né? Nós vamos decidir um local para colocar um centro de distribuição, né? Vamos colocar um fluxo, né? Essas linhas aqui são um fluxo para a gente visualizar no mapa assim bacana, assim, tipo esse esforço de fornecimento, né, vamos dizer assim, né? Que é da onde está indo, né? Desse local e vai para os clientes, né? E a espessura dessa linha também a gente regula, dá para a gente escolher. E então eu fiz aqui de propósito, para onde vai mais peso, a linha tem mais espessura, né? Tem mais pixels, né? Olha que bacana. Então fica aqui, dá para ver, ó, o esforço de fornecimento para onde vai mais, né? Dá para ver aqui, né? Fica mais escuro aqui. E mais ou menos, né? Não é uma coisa muito perfeita assim, mas em torno de um dia, né? Esse primeiro círculo aqui, né? Em torno de um dia que demora para a mercadoria andar. E aqui em torno de dois, e aqui em torno de uma semana. Olha que interessante. Então, ó, por exemplo, eu sei que a demanda de São Paulo, interior, né? Eu vou entregar aqui entre 1 e 2 dias. Né? O Rio de Janeiro que vai ficar alguma coisa em torno de 5. Não é muito perfeito, mas mais ou menos, né? Porque a correlação não é muito forte desse tempo de entrega, varia demais. Mas dá para ter uma ideia. Então, olha que legal. Então, vamos aprender a montar esse aqui. Bora lá. Então, eu montei uma sequência que é assim, ó. A gente primeiro precisa do tempo, né? A gente vai deixar, a gente vai usar isso um pouco mais para frente, mas já vamos ter que colocar isso no banco de dados, né? Para a gente calcular depois. O tempo de entrega. E vamos criar algumas tabelas resumidas por cliente e fornecedor e vamos começar a pôr essas bolhas no mapa. Então a gente já começa a aprender aqui. Depois a gente começa a calcular centros de massa dos vendedores e clientes, coloca isso no mapa. Do jeito que a gente olhar ali, a gente vai tentar escolher uma cidade, né, com algum critério. No caso aqui, critério de população e proximidade de São Paulo é mais interessante porque a gente tem algum critério. Vamos supor que o problema nosso aqui seja contratar muitas pessoas para trabalhar nesse CD. Né? Então, numa cidadezinha muito pequena e afastada de um centro comercial, talvez crie dificuldade para contratar. Então, vamos tentar seguir esse critério aqui. Né? Se tiver várias opções de cidade aqui, a gente procura que tiver mais próximo de São Paulo e com mais habitantes. Calcular distâncias médias desse centro de distribuição para vendedores e clientes e criar aquelas linhas de fluxo. Essa é uma próxima etapa e depois a gente calcular aqueles círculos, né? Que são bolhas com borda, né? E preenchimento vazio. Não deixa de ser uma bolha, mas é só a borda dela. E com as distâncias aqui, aproximadamente as distâncias, né? 1, 2, 7 dias. Legal? Vamos começar. Então a gente pega lá o nosso relatório de faturamento. Tá? Eu estou meio que seguindo uma sequência dos vídeos anteriores. Tá? Então eu convido aí a assistir os vídeos anteriores, porque já dá para ver como é que carrega a base, quais são as bibliotecas básicas que a gente está usando. Tá? É só pegar, tá bem na sequência. Se pegar lá aquele vídeo lá onde a gente monta um relatório de faturamento, pegou ele, já dá para seguir aqui.
tá? Basicamente é aquele vídeo que precisa, aquele lá que tem montar o relatório de faturamento, né, na sequência. Vamos lá. Então, vamos carregar aqui, ó. Estou seguindo direitinho, tá? Eu só vou acrescentar o quê? Na base de orders, né? Eu vou precisar trazer uma coluna que se chama Order Delivered Carrier Date, tá? Eu vou precisar dela, por quê? Porque eu vou precisar calcular o tempo que demora entre chegar no cliente, que é esse aqui, e a mercadoria ser despachada, que é esse aqui, que é essa coluna aqui. Então, a diferença dessas duas colunas me dá uma diferença de data. Mas olha só, eu vou ocultar esse cálculo aqui, ó, né? E tirando esse cálculo aqui, esse arredondamento, a gente fica desta forma, ó. Ó, time delivery não é do jeito que a gente precisa, porque está em formato de data. Eu queria um número inteiro. Então, vamos colocar de volta. Se a gente colocar assim, ó, se eu dividir isso por um dia, olha só, aquilo lá era o tempo em dias. Eu vou dividir por um dia. Isso aqui é um dia, tá? Tá escrito um monte de coisa aqui, mas isso aqui é um dia. Então vamos lá. Eu vou dividir, vamos ver o que aparece. Ó, bacana. Uma casa depois da vírgula já está de bom tamanho para nós. Ó, então, ó, tá ótimo. Isso aqui tá ótimo, beleza. É isso que a gente precisava. Então vamos lá, fizemos aqui. Agora vamos criar umas bases resumidas para a gente poder abastecer nosso mapa com as bolhas. Ó, então resumindo, essa é um resumo um pouco mais preciso, porque para a gente poder calcular os tempos e distâncias com mais precisão. Tá, então eu vou pegar só o último ano, lá, o ano mais recente que eu tenho aqui, que é desta data aqui, ó, do dia 1/9 de 2017 até o final do mês 8. Por que é final do mês 8? Porque eu pus aqui menor, né? Então é menor que essa data. Então, ó, pus um filtro aqui que é datas maiores ou igual que 2017, 1 de setembro de 2017. E menor do que setembro de 2018. Beleza. E vamos renomear aqui só para questão de economizar espaço aqui. Ó. Tira esse product weight e põe só o weight em quilos. Vamos agrupar pelos vendedores, latitude e longitude, e clientes, latitude e longitude, e também com distância e tempo de entrega, para eu ter um pouco mais de precisão aí na distância e tempo de entrega. Aqui eu preciso mesmo do peso, tá? Eu vou deixar aqui só por... Já fica aqui o calculado, mas a gente vai usar o peso agora, tá? Então eu vou resumir esse agrupamento aqui por peso. E eu quero do maior para o menor, né? Então ascendente falso. Então do maior para o menor, para fazer tipo o Pareto, né? E aqui eu estou pondo arredondamento. Uma casa depois da vírgula já é suficiente para a gente. E tirando aqueles pesos muito pequenininhos, né? Então colocando aqui pesos maior que 1. Já está de bom tamanho aqui para a gente. Então sobrou 27.000, 28 quase, né? Então é isso aí, ó. Tá do jeito que a gente precisa, bacaninha. Ó, belezinha. Vamos usar o peso aqui. E agora eu preciso de um resumo maior ainda, mais resumido ainda, só pelo cliente, tá? Porque esse é o que vai gerar bolha realmente, tá? Então aqui é basicamente o que está ali em cima, só que ó, menos grupo, né? O grupo by tem menos coisa. O resumo é igual, a mesma coisa que o resumo. E aqui uma normalização que eu deixei feito. Talvez precise, a gente pode usar ou pode não usar, tá? É só para deixar feito. Aqui é uma forma de normalização. O que é isso aqui? O valor menos o valor mínimo dividido pelo valor máximo menos o valor mínimo. Essa normalização me dá como se fosse um percentual, né? Desse número aqui, quantos por cento ele está do valor máximo? Essa normalização é meio que ela faz isso, tá? Por quê? Como o gráfico lá me dá... Eu tenho a opção de colocar
em metros ou em pixels. Então isso aqui me dá um pouco mais de controle, né? Se eu normalizei assim, né, fica mais fácil de eu pôr. Pô, eu quero que o máximo seja 100 pixels. Pô, por aqui fica mais fácil, né? Pelo normalizado vai ficar mais fácil. Mas para isso, tá? Não que seja obrigatório. E por vendedor, mesma coisa, tá? Filtrando mesma data. Mesma coisa, tá? Por vendedor, só estou trocando aqui de cliente para vendedor. Né, ó. E aí eu tenho latitude e longitude, peso. Eu não vou usar esse price freight agora, mas deixa aí. Tá? Beleza. Agora, nossa próxima etapa aqui era começar a visualizar no mapa. Já tem, então beleza. Já tem informação para visualizar no mapa, vamos lá. Vamos encolher isso aqui que a gente já calculou. Ó, o começo do mapa é assim, ó. A gente pega a função volume map, tá? Escolhe um local para começar, para não ficar o mapa mundi assim direto, quer ver? Ó? E tirar o zoom aqui também. Ó. Então, para não ficar começar assim, né? Aí teria que fazer assim. Se eu não pôr nada, eu vou ter que toda hora fazer um zoom assim para o Brasil, né? É ruim. Então, se eu escolher um zoom para começar e uma posição, já facilita muito, né? Cada vez que eu atualizar o mapa, ele já vai direto para onde eu quero. Aqui está um zoom um pouco grande, mas é por causa disso aqui, ó. Eu tenho que eu teria que deixar o zoom 100% aqui do VS Code. Beleza, ó. Então cada vez que eu atualizar meu mapa, pá, o Brasil já está aqui, né? Mas eu vou deixar o zoom aqui para a gente visualizar mais fácil os códigos, né? Beleza, vamos lá. Agora a primeira coisa que a gente vai colocar são as bolhas, né? E as bolhas, o que a gente tem que fazer? As bolhas elas são colocadas uma por uma, isso é um problema. Se eu quero colocar milhares de bolhas, né? Isso é um problema. Se eu quero colocar 2 ou 3, ok, mas se eu quero colocar 1000, 2000, 5000, 10.000, às vezes 20, né? Então vamos lá. Começando com o Circle Marker e localização. Tá? Vamos colocar só localização por enquanto, vamos ocultar isso aqui tudo. Aqui, ocultar tudo. Olha lá, localização, vamos ver o que aparece. O que é isso aqui? Eu dou uma lista, tá? Esse colchete aqui quer dizer o quê? É uma lista vou pegar aqui o primeiro latitude e longitude da tabela aqui de clientes. A tabela mais resumida lá, underline C, que é a que tem mais resumida. Deixa eu tirar esse aqui também tem que sair. E vamos lá. Esse é o padrão, ó, da bolha. Não é nenhuma bolha, né? Só o círculo, é só a borda da bolha. E com essa cor. Eu não quero. Eu quero que tenha realmente uma aparência de bolha. Então eu edito ela aqui, ó. Eu edito ela aqui. O raio, essa cor é a cor da borda. Não quero borda, então não vou pôr cor. O stroke é o que eu estou dizendo. Se tem borda ou se não tem. Não tem. Não tem. Então eu vou só controlar aqui o preenchimento. Então eu quero que preencha com vermelho escuro. E tem uma opacidade aqui de 85. Beleza? E o raio que eu quero. Qual é o raio que eu quero? Aí eu usei um recurso aqui. Eu estou elevando ao número com barra aqui, né? Um número 1 sobre 1,16, ou seja, é uma raiz na verdade, né? É uma raiz de 1,6. Para que é? Eu estou amenizando um pouco os dados que são bastante acentuados, né? Eu tenho algumas cidades com um peso enorme e muitas cidades com peso pequenininho. Então eu vou amenizar um pouco isso, colocando uma raiz de 1,6. Isso, quanto mais alta a raiz, mais eu achato fica menos acentuado, vamos dizer assim, o Pareto, né?
Então, vou colocar 1,6 para ficar, para conseguir pelo menos olhar um pouco das outras cidades, né? Senão elas praticamente desaparecem no mapa. E eu estou dividindo aqui por 16. Isso aqui é uma, a gente vai colocando a divisão e testando o raio, né? Como é que fica. Aqui já ficou legal. Então essa vai ser a maior bolha. Então beleza, tá legal. Agora eu quero ver o texto que vai ficar na bolha. O texto que vai ficar na bolha é uma função aqui, ó, Volume Pop-up, tá? A gente usa esse HTML para quê? Para dar um capricho mais no texto que vai ficar na bolha. Começando aqui com as tags, né? Olha lá. As tags, o que acontece? É um tag de HTML, né? Então, o que tiver entre esses sinalzinhos assim, né? De menor e maior, é uma tag. Então, então o fonte e o barra fonte, o fonte começou aqui em cima, terminou aqui embaixo. O que tiver dentro disso vai aplicar o que eu estou escrevendo aqui, que é um estilo a fonte family consolas, é o tipo do texto, e o tamanho do texto, 19 pixels. Então, o tipo do texto e o tamanho do texto. Então, todo mundo que estiver aqui dentro respeita isso. O B é o bold, tá? Então é negrito. Então, o que tiver aqui, ó, tiver aqui dentro é negrito. BR pula a linha. Então, o que tem em negrito aqui? Orders. Então, tem a cidade, né? Olha lá. Estou pondo a cidade. E aqui também, ó, peso e depois mais, né? Então, bold, né? Cidade com negrito, pula a linha, BR, peso, 2 pontos, o peso da cidade, da mesma cidade, então esse índice aqui, né? Então é o mesmo índice, né? Quilo, né? Espaço, quilo, pula a linha, distância. Aliás, a distância a gente não vai ver isso agora. Vamos ver como é que fica. Aí, bacana. Esse aqui nós não vamos usar agora. Nem esse, nem esse, nem esse. Só a largura. Se eu tirar a largura, olha como é que fica. Ó. Se eu tirar a largura, fica uma largura muito pequenininha, né? Dá para colocar praticamente nada aqui nessa largura. Esse padrão é um padrão muito pequenininho. Então aqui eu botei bastante pixel aqui para poder caber um nome de cidade maior, né? Olha lá, então mesmo que tenha um nome de cidade mais compridinho assim, ele vai dar conta, né? Ou se eu quiser escrever mais coisas aqui embaixo, então 450 pixels dá conta aí. Beleza. Agora que a gente tem a bolha do jeito que a gente quer, a gente agora vai colocar um monte de bolhas. Que é o que? A gente vai fazer uma função de loop. Né? Aí para colocar um looping, tudo que está embaixo do looping eu tenho que pôr um tab. Aí ele entende que tudo que tem um tab depois desse loop aqui do for, ele vai executar dentro do for. Então, ó, qual que é a lista que eu vou colocar no for? A lista é a lista de índice da tabela. Só que isso aqui vai ficar meio pesado para a gente executar toda vez. Como a gente está desenvolvendo agora o mapa, vamos colocar menos coisa, tipo umas 800 cidades assim. Tem quantas tem aqui, ó? 2.000, acho que é 2.700, né? Deixa eu ver. Ó, tem 2.800, é muita coisa, né? Pra gente ficar testando aqui, né? Então deixa 800 porque a gente executa, ele vai rapidinho. Então, ó, agora essa variável eu decido qual é, tá? Eu decido põe qualquer uma. Como eu estou me referindo a um índice, eu chamei a variável de índice. Fica mais fácil assim, né, de entender. Então, ó, tudo onde tinha 0, que era o primeiro índice, agora eu quero que seja esses 800 índices. Então vamos lá. Beleza, olha lá, agora apareceu as 800 principais cidades, porque a gente fez como se fosse um Pareto, né? A gente fez do maior para o menor, as cidades com mais peso para cima, né? Então a gente pegou as 800 cidades com mais peso. Praticamente a demanda toda aqui, se for ver, né? Porque as outras cidades têm uma demanda muito baixinha. Aqui está quase todo o peso aqui, se a gente for ver. Né, ó. Olha lá.
Beleza. Tá aí nossa demanda. Então, vencemos essa primeira etapa. Tá? Então, calculamos tempo, a tabela resumida aqui, visualizamos no mapa. Vou deixar para fazer isso aqui nos próximos vídeos, fazer como se fosse uma série também. Tá? Então, voltar a câmera. Então, fica aí com a gente, se inscrevam aí no canal e até o próximo vídeo.